E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje, né? E hoje nós iremos aí dar continuidade sobre as redes de transporte e comunicação no Brasil, tá? Mas antes de falar sobre essas redes de transporte e comunicação no Brasil, né, nós temos que falar o quê? Sobre o comércio no Brasil. Como tem sido o comércio no Brasil, a questão de importação, exportação, né? Então, eu quero dizer para vocês que durante aí o século XX, né, a partir da década de 1970, a industrialização brasileira ela teve um avanço grande, né? E essa expansão, tudo é o quê? É um resultado da transformação tecnológica, né? Então, ou seja, então a tecnologia ela intensificou, né? Aí ainda mais a produção de manufaturados, e produtos básicos, né? Um exemplo como a soja, a extração de minério de ferro, né? Então, esses são os principais aí responsáveis pelo intenso comércio aqui no Brasil, tá? E também entre outros produtos, né? Aí a gente fala do comércio, a gente fala da troca de mercadorias. E para ver essa troca de mercadorias, né, há uma questão de compra e venda de produtos, né? E dentre essa compra e venda de produtos, a gente vai entrar aí agora na questão, né, do comércio interno, comércio externo, né? Na qual o comércio interno é aquele onde realiza-se dentro de um país, né? No Brasil, um exemplo, né? E agora, quando a gente fala do comércio externo, é onde a gente representa as compras e vendas, né, entre outros países, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar aí sobre as redes de transporte e comunicação no Brasil, ou seja, as redes de transporte são fundamental para esse comércio se intensificar cada vez mais aí, tá? E as redes de comunicação também, a gente vai falar sobre a compra e venda, tá? De mercadorias através das redes de comunicação, tá bom? Então vamos lá, preparei aqui para vocês um slide. Fiquem atentos, tá, galerinha? Do início ao final do vídeo. Ó, aí o que a professora Tati tinha falado para vocês, ó, a troca de mercadorias, né? O que é comércio? O comércio, ele denomina-se o comércio atividade que consiste na compra e venda de produtos. Todos os produtos disponíveis para serem comercializados são chamados de mercadorias. E o comércio ele é classificado assim, interno e externo, tá? Comércio interno, aquele que realiza dentro de um país, no Brasil, até praticamente meados do século XX, o contato comercial entre as regiões era muito limitado, né? Ou seja, era só aqui dentro mesmo, não havia até o século XX não havia a questão, a produção sendo exportada, né, para outros países. Mas a partir do avanço industrial, que foi um fator muito importante, permitiu essa maior integração entre os outros países. Aí surgiu o comércio exterior, né, que representa compras e vendas realizadas entre países. Os produtos vendidos por um país exportados. Ele pode ser classificado em segundo grau de intensidade tecnológica que apresenta, tá? Exportação e importação, né? O Brasil ele exporta mais produto com baixa intensidade tecnológica, né? Embora ele produza numerosos bens de média intensidade tecnológica, como o valor desse produto é baixo, essas exportações não geram grandes divisas ao país, né? Ainda que a quantidade seja expressiva. Em 2017, os países para os quais o Brasil mais exportou foram China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão, tá? Ou seja, então, o Brasil ele exporta mais produtos que têm uma tecnologia mais baixa, tá bom? E ele tem exportado esse tipo de produtos mais para a China, para os Estados Unidos, né? A gente dá o caso dos Estados Unidos, né? No século aí 19, o Brasil ele foi considerado grande exportador de café para os Estados Unidos, tá? A importação, ela é a transação comercial em que um país compra a mercadoria do outro, tá? O Brasil, ele importou mais produto aí para a China, Estados Unidos, Argentina, tá bom? Então, o Brasil, ele mais importa do que exporta. Redes de transporte e comunicação no Brasil.
Bom, é aquilo que eu falei para vocês. Para que há essa mercadoria sendo transitada, né, de um país para o outro, o que que acontece? Essas redes de transporte e comunicação, elas são indispensáveis em nossa sociedade. Elas têm uma colaboração muito grande, né? Elas colaboram, elas colocam aí produtores e consumidores em contato, onde a pessoa, o empresário aqui do Brasil, ele consegue, né, se integrar, se comunicar com outros empresários de outro país, tá? Então, a rede de comunicação, ele é indispensável, a de transporte também, tá? Então, circulam notícias, informações e facilitam as transações financeiras pelo mundo. Então, portanto, é de grande importância aí para o desenvolvimento da economia as redes de transporte e comunicação. As redes de transporte no Brasil, né, o transporte de pessoas e produtos pode ser feita por terra, água ou ar, tá? Por exemplo, nós temos aí as vias de transporte, né, que são classificadas em transporte terrestre, né, que é o transporte terrestre aquele que pode ser feito em ferrovias, né, estradas de ferro, ou até mesmo rodovias, né, onde circulam automóveis, caminhões e motocicletas. As redes de transporte aquático, né, o próprio nome já está dizendo, as hidrovias, né, a parte marítima, tá bom? E aí, o que acontece? A gente pode dar exemplo do Porto de Santos, um exemplo, entendeu? Que ali é uma grande rede de transporte que circula não só pessoas, mas mercadoria também, fazendo com que a economia aumente. A rede de transporte aérea, né? Ou seja, aeronaves como avião, helicóptero. Então, essas redes de transporte, elas têm sido fundamental para que circule, tá? Aí os transportes, tá bom? Ou os produtos. E aqui, o tempo e o custo são fatores fundamentais a fim de escolher o transporte para a circulação de um produto. O transporte rodoviário, como vocês vejam aí na imagem, ele é utilizado para cargas pesadas de grande distância, tá? Muitas pessoas até então do interior, um exemplo do interior de São Paulo, né, grandes produtores de laranja, um exemplo, eles colocam lá, né, enchem, lotam o caminhão daquela carga toda ali de produtos e eles trazem para São Paulo, né, onde são aí consideradas, onde há mais concentração de até mesmo de indústria para fazerem aí, né, produtos industrializados. Então, o transporte rodoviário ele é utilizado para essa finalidade, com cargas pesadas, tá? Geralmente também aí o transporte aéreo ele é usado para cargas menores, mais leves, né, ou coisas muito valiosas, tá? Então ele também é um transporte aí, né, de um pequeno custo, tá? Já o transporte ferroviário, gente, ele é empregado para transportar cargas de grande peso e volume, tá? Para apresentar aí um baixo consumo de energia, tem um custo menor que a das rodovias. Então você vê que para você escolher um meio de transporte para circular todo o produto, veja todos esses critérios: agilidade, né, distância, a qualidade do produto, se é, né, algo valioso. Então eles vejam esses critérios para saber qual vai ser o destino daquela mercadoria, né? Então vamos lá. Na região sudeste há uma grande concentração aí industrial, igual eu falei para vocês. Por isso que tem a maior rede de transporte aí do país, tá bom? Que é as rodovias. O transporte rodoviário brasileiro teve o maior desenvolvimento no fim da década de 1950, onde em 1950 foi no período onde foram instaladas muitas indústrias automobilísticas multinacionais, até mesmo a gente pode dizer a Ford. A Ford ela é uma empresa, né, automobilística que surgiu nos Estados Unidos, mas que foi aberta aqui no Brasil uma multinacional, uma filial desse produto, dessa indústria, tá? A intensa produção de veículos dessas multinacionais demandou a construção de rodovias por onde elas pudessem se deslocar,
tá? O resultado disso é que atualmente o Brasil apresenta uma malha rodoviária que interliga regiões pelas quais circulam até 60% de toda a mercadoria produzida no país. Tá? Então, como eu coloquei na imagem para vocês verem, tá? Então, a maior rede de transporte do Brasil é as redes rodoviárias aí, tá? As ferroviárias, né? No entanto, há uma grande extensão também das ferroviárias. Praticamente aí foi uma rede, né, de locomoção aí, onde desde lá da época do café, né, foi implantado esse transporte com a finalidade de carregar até mesmo as sacas de café até o Porto de Santos, para esse depois do Porto de Santos ser transportado para a Europa ou até mesmo para os Estados Unidos, tá? Então, teve um critério, né? Vamos colocar a rede ferroviária porque ela vai transportar das fazendas de café, né, a todas as sacas de café até o Porto de Santos, tá? Também eles vejam, gente, quando a rede ferroviária, principalmente na região sudeste, há uma concentração dessa rede ferroviária em questão de ser uma região onde é plano, o relevo é plano, e isso ajuda muito para gerar, né, aí esse movimento dos trens, tá bom? Vamos lá. As hidrovias, né, o próprio nome já diz, pelo mar ou pelos rios, tá? Então, apesar de ter um baixo custo, a navegação fluvial é pouco utilizada no Brasil, né? Ela é muito mais utilizada, gente, na região aí, né, do norte, região norte, tá? Apesar de seu baixo custo, a navegação fluvial é pouco utilizada no Brasil, representando somente 14% do transporte de carga no país. Em parte, isso ocorre porque são necessárias muitas obras de engenharia para tornar alguns rios navegáveis, no caso do rio Tietê, em São Paulo, no rio Tocantins, lá em Tocantins. Então, para eles se tornarem navegáveis, foram construídas eclusas, ou seja, elevadores, né, nos quais as embarcações entram para atravessar uma queda d'água. Então, ou seja, houve-se um custo maior, assim, em questão financeira para eles instalarem, né, isso daí. Vamos lá. Navegação marítima, né, o litoral brasileiro é bastante extenso e apresenta condições favoráveis, tá? Então, vocês viram lá, igual no caso do Porto de Santos. Aí agora aqui, transporte aéreo. A aviação comercial brasileira teve início em 1927, com a Fundação Viação Aérea Rio-Grandense, tá? Varig, tá? No começo, seus aviões voavam apenas em território brasileiro, em percurso no máximo aí 207 quilômetros. Apesar de depois de que passou aí 1945, houve outras instalações aéreas, então o setor foi sendo desenvolvido. Hoje, o Brasil ele tem alguns aeroportos com intenso movimento, como vocês conhecem aí, né, o de Congonhas, o Aeroporto Internacional de São Paulo, que é o de Guarulhos, o da Cumbica. Nós temos também no Rio de Janeiro, Tom Jobim. Então, esses transportes aéreos aí ajudou também no desenvolvimento da economia, tá? Então, só para você entender, para finalizar essa questão do meio de transporte, a nossa economia ela depende muito, tá, do setor de transporte. Quanto mais eficiente for o transporte, mais facilmente os produtos e as pessoas poderão circular pelo território, tá? Então, lugares onde existe carência de infraestrutura de transporte vai apresentar uma dificuldade também para desenvolver a economia, tudo bem? Redes de comunicação. Redes de comunicação. São instrumentos também bem empregados aí no processo de comunicação, tá? Na troca de informações. O correio ou o serviço postal é um dos mais antigos meios de comunicação criado pelo ser humano, tá? O serviço postal moderno ele é eficiente e rápido, né? Pois emprega meios de transporte de alta velocidade, como o avião, né? Aí para entregar as correspondências ou até mesmo produtos valiosos, mais leves. Por ser um rápido e eficiente, né? O telefone ainda ele é usado para as comunicações individuais. O maior destaque nas telecomunicações brasileiras é a telefonia móvel, né, o celular, que pode ser utilizada praticamente em qualquer lugar da cidade, tá? O smartphone aí da vida, né? Então ele faz várias transmissões de texto, imagens, sons,
né? Então, para você ver que a rede de comunicação hoje ajuda muito, né? Nós estamos aqui com um aparelho celular e aí, através do aparelho celular eu já consigo me comunicar com algum, né, empresário lá da China para que eu possa tanto vender meu produto para ele ou ele comprar o meu produto também, entendeu? A sociedade da informação, ó, eu coloquei uma imagem para vocês verem, né, a ligação, o grande desenvolvimento da informática, né, e houve uma expansão da telefonia, isso permitiu com que as pessoas se comuniquem praticamente de qualquer ponto do planeta, né, o uso também de satélites artificiais para comunicações foi de grande importância, foi fundamental aí para terem as conquistas, né, a velocidade das informações proporcionada pela internet tem tido como resultado, né, uma sensação de encurtamento da distância. A gente fala assim, nossa, parece que o planeta Terra é tão pequeno, né? É tão grande, mas automaticamente a gente também entende que parece ser pequeno. Por quê? Porque nós temos uma facilidade através da tecnologia de falar com qualquer um, né, em qualquer canto do mundo aí, tá? Então vamos lá. O próximo. Agora fica aí com vocês a atividade para casa. Vocês irão fazer o livro nas páginas 49, 50, 51 e 55. Iremos fazer a correção na aula do Zoom da semana que vem, tá? Muito capricho nos deveres de casa. E um beijinho. Espero que vocês tenham entendido a importância das redes de transporte e de comunicação para o desenvolvimento da economia de cada país, tá bom? Beijinho!